Mateus 24, verso 15, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por mais uma noite estarmos reunidos. Nossa expectativa tem sido o teu retorno para arrebatar os seus, para estarmos para sempre contigo. Continua-nos a nos falar a respeito da tua vinda, a respeito dos eventos que estão para acontecer neste mundo, que o Senhor já determinou que acontecerão na tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para entendermos. Ajuda-me a transmitir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ficar hoje em Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 31. Na reunião passada, nós ficamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqueles que não vieram fariam bem em ouvir, se é que já não ouviram, né? O tema da semana passada foi o dia do Senhor, e nós vimos que o dia do Senhor é um dia de juízo sobre este mundo. E vimos várias palavras e várias passagens no Velho Testamento que apontavam para o dia do Senhor como sendo um dia de juízo, um dia de derramamento de ira e acerto de contas do Senhor com esta terra. Vimos que na mesma epístola aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, Paulo diz que os filhos de Deus que foram salvos, eles têm uma esperança, eles aguardam do céu seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Isso é 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Bom, em Apocalipse 3:10 nós temos visto que a palavra do Senhor dizer: porque guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tribulação, de tentação, de provação que está para vir sobre os que habitam sobre a terra. Então nós temos visto, desde o começo, quando começamos a estudar este assunto da vinda do Senhor, lá passando pelos tipos do Velho Testamento, mostrando aqueles personagens que Enoque sendo arrebatado, Ló sendo tirado do juízo, o casamento e o encontro de Isaac com Rebeca, Raabe sendo tirada daquela situação de condenação e destruição daquela cidade. Nós temos visto vários tipos no Antigo Testamento que mostram que a igreja não passará pela tribulação. E vimos, principalmente em Tessalonicenses capítulo 4, a esperança da igreja, que é o arrebatamento a qualquer momento. Nós não estamos esperando sinais, nós estamos esperando que a qualquer momento o Senhor mesmo, é o que o texto diz, o Senhor mesmo descerá do céu. E nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei o que essas palavras fazem com o teu coração, mas essas palavras me constrangem, me enchem de alegria, me emocionam. O Senhor mesmo, aquele que morreu por nós na cruz, descerá dos céus. Nós teremos o nosso encontro com Ele. Essa é a esperança da igreja. Se o crente perdeu essa esperança de vista, ele vive aqui neste mundo de qualquer maneira, não busca santidade, não congrega, não é útil nas mãos do Senhor. A esperança da vinda do Senhor nos faz viver para agradá-lo, nos faz amarmos ainda mais este Senhor que nós possuímos, este Salvador que nos possui. Ele é que nos comprou, nós somos dele. Mas, na reunião passada, vimos ali em 2 Tessalonicenses o dia do Senhor, que mostra também a revelação do anticristo, do homem da iniquidade. E todas estas coisas, Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele estava querendo dizer aos irmãos: olha, não tirem da sua cabeça a esperança que vocês possuem. Não deixem que ninguém roube a esperança que vocês possuem, como se o dia do Senhor já estivesse chegado.
Paulo deixa claro naquele capítulo que a igreja nada tem a ver com este dia de ira. A igreja é a noiva do Cordeiro. O Senhor não vem para a igreja como ladrão, Ele vem como noivo. Irmão, você fica repetindo sempre as mesmas coisas? A gente já sabe disso. Bom, eu não tenho certeza que todos saibam para começar. E estas coisas precisam ser ditas vez após vez, para que a nossa esperança seja firme e segura. Os tessalonicenses sabiam disso, e na segunda carta Paulo teve que corrigi-los porque haviam esquecido e perturbado a sua mente com relação à esperança que possuíam. E hoje, o capítulo 24 de Mateus fala do dia do Senhor também. Fala do período da grande tribulação. Então hoje vai ser uma continuidade do assunto. Na lousa aí nós temos o tema, né? Quem lê entenda. Este tema foi o versículo 15 que nós lemos. O Senhor disse, quem lê entenda. Então o Senhor espera que quando a gente lê os assuntos da profecia, quando a gente lê Apocalipse, quando a gente lê Tessalonicenses, quando a gente lê Daniel, quando a gente lê Mateus 24, Ele espera que nós entendamos. Ele disse, quem lê, entenda. Durante muito tempo, eu mesmo achei esse assunto complicado demais, então eu não vou estudar essas coisas, porque traz muito problema, traz muita dificuldade. Mas na verdade, lendo aqui, o Senhor diz, quem lê, entenda. É um desejo do Senhor que nós entendamos estas coisas. Antes de iniciarmos o capítulo em questão que vamos estudar, veja Apocalipse 1, versículo 3. Diz assim, bem-aventurados, ou seja, muito felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Mais uma vez aqui, é uma pessoa muito feliz, bem-aventurada, aquele que lê e aquele que ouve e guarda as coisas escritas na profecia. Então nós devemos nos empenhar para ler, para guardar as coisas relacionadas à profecia. As profecias, elas têm relação direta com a igreja? Por exemplo, quando nós lemos as profecias lá do Antigo Testamento que nós lemos sobre o dia do Senhor, elas têm alguma relação com a igreja? Não. Nós vemos que aquelas profecias têm um caráter de juízo sobre este mundo e têm relação com restauração de Israel, dos judeus. É isso que temos estudado, né? Ninguém me responde, mas eu espero que quando pensaram, já sabiam o caminho, né, da resposta. Porque significa que estão entendendo aquilo que eu tenho dito durante todos esses meses estudando isso, né? Mas então, para que a gente estuda a profecia se a igreja não está nela? Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, a igreja está em toda parte nas Escrituras? Não, não está. Então, tem parte que não é importante, que eu não preciso ler na Escritura? Não. Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós podemos aprender de tudo que está na Escritura, mas nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que foi escrito tem relação com a igreja, certo? Tem coisas que têm relação com os juízos vindouros sobre este mundo, tem coisas que têm a ver especificamente com Israel, o povo terreno do Senhor. Então a gente olha lá, quando a gente está lendo o Velho Testamento e vê aquelas histórias, elas têm relação direta com o povo de Israel. Nós podemos tirar dali lições, ensinos, princípios. Este é o problema da má interpretação bíblica dos nossos dias. As pessoas encontrarão neste livro grande aqui qualquer coisa para fazer qualquer coisa. Acha base bíblica para tudo. Tem que ver se ela está no contexto correto. Tem que ver se ela está querendo dizer para a igreja, né? Bom, muito bem. Então, aqui, esse capítulo 24 é um destes. A igreja não está aqui. Não é para a igreja que foi escrito isso. Isso aqui tem relação com o tempo da tribulação. Na lousa aí está escrito, princípio das dores e grande tribulação. Do versículo 3 ao versículo 14, nós vamos ver o princípio das dores. Do versículo 15 ao versículo 28, a grande tribulação. Mas entenda bem, irmãos, eu tenho falado sempre, qual é o próximo evento
que nós estamos aguardando. O próximo evento. No calendário de Deus, qual é o próximo evento a acontecer? O arrebatamento. Este é o próximo evento que vai acontecer. A qualquer momento o Senhor pode vir e arrebatar a sua igreja. Este é o próximo evento. E depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Temos visto também 7 anos de tribulação, de juízo de Deus, o dia do Senhor, certo? 7 anos de tribulação, e depois vai ser inaugurado o milênio. 1000 anos de reinado físico, presencial do Senhor aqui nesta terra. Ele vai reinar 1000 anos. Porque precisam se cumprir as profecias do Velho Testamento, que apontavam para isso, e ainda não se cumpriram. Quando o Senhor Jesus veio a esta terra, qual era o evangelho pregado inicialmente? O evangelho do reino. Eles pregavam este evangelho. João Batista anunciava este evangelho. O reino está próximo, o reino é chegado. Era este evangelho, o Senhor Jesus vindo para reinar e estabelecer o seu reino. O que aconteceu? Os judeus não receberam a Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A partir da rejeição de Israel, o que aconteceu? Um novo evangelho passou a ser pregado. O evangelho da graça. É o tempo da igreja. Este é o tempo que nós vivemos hoje. O evangelho da graça, o tempo da igreja. As promessas da igreja são promessas celestiais. Nós nada temos a ver com a restauração de Israel, embora será glória para o mundo inteiro, o apóstolo Paulo diz isso. Mas nós estamos esperando este arrebatamento porque a nossa pátria é celestial. Nossa pátria não é terrena. Certo? Pois bem, então aqui o Senhor vai falar sobre este período aqui. A igreja onde está? Não está mais, foi arrebatada. Né? Mas os discípulos ainda não sabiam com clareza destas coisas. Vamos observar os versos. Versículo 1 do capítulo 24 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. A primeira coisa importante aqui é de onde Jesus está saindo? Do templo. Todo o contexto é judaico. Jesus está saindo daquele templo. E os discípulos, os apóstolos, eles estão impressionados. A igreja tem algum templo hoje, irmãos? Não. Nós somos o templo. A igreja não tem nenhum templo. Nós somos o templo. Eles estavam impressionados com aquilo. Olha que grandes construções, olha isso. E Jesus disse: estão vendo tudo isso aqui? Em verdade eu digo, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia já se cumpriu. No ano 70, o templo foi derrubado. Jerusalém foi invadida. E o templo foi. Hoje, se você for em Jerusalém, o que se tem lá? Tem um muro apenas. Um muro das lamentações. Direto você vê aí na TV, tem gente lá no muro das lamentações. É a única coisa que tem daquele templo. Esta profecia já se cumpriu. Não ficou ali pedra sobre pedra. Tem o muro de arrimo, é a única coisa que tem ali. E aquilo é o mais sagrado que os judeus têm. E eles vão lá, fazem as suas orações no muro das lamentações. Esta profecia já se cumpriu. Mas conforme nós lemos na semana passada, quando o anticristo se manifestar, ele vai se assentar no trono e vai fazer a adoração, vai blasfemar aquele templo. Né? Nós vimos que isso acontecer. Para isso acontecer, o templo tem que ser reerguido, não tem, irmãos? Aquele templo tem que ser reconstruído. Hoje em dia ele não é reconstruído. Não foi ainda reconstruído. Eu estava até vendo irmãos falando sobre este assunto essa semana. Eles diziam: Israel é próspero em tudo. Eles conseguem fazer o deserto florescer lá, mas tem tecnologia de ponta, tem exército, mas eles não conseguem reconstruir um templo. Eles têm tudo lá, mas eles não conseguem. E por que não conseguem? Porque ainda não chegou o momento. Ainda não chegou o momento. Vai chegar este tempo desta reconstrução. Parece que, humanamente falando, construir um templo não é tão difícil. Até o Edir Macedo construiu um aqui rapidinho. Não é tão difícil fazer isso. Mas Deus ainda não permitiu que isso acontecesse.
Essas coisas vão acontecer. Veja aí o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta dos discípulos é: quando que vai acontecer essas coisas aí? A destruição do templo? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui a vinda que eles estão perguntando não é o arrebatamento, eles não sabiam disso. A vinda que eles estão perguntando é quando o Senhor vai restaurar Israel? Quando o Senhor vai vir aqui e vai reinar e estabelecer o seu reino? Eles não sabiam ainda. Eles fazem essa mesma pergunta em Atos. Quando nós começamos a estudar Atos, os irmãos lembram que eles fizeram esta pergunta: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? O Senhor diz: não compete a vocês saberem tempos ou épocas. O Pai reservou para si. É a mesma pergunta que eles fizeram em Atos. Veja, eles tinham esse anseio porque eles liam as promessas feitas no Antigo Testamento e sabiam que teriam que se cumprir. Teriam que se cumprir. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Aqui, o versículo 8 é a expressão, o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, muitos irmãos, inclusive aqui, depois de acabar a reunião, me perguntaram sobre este capítulo. E é por isso que nós estamos estudando este capítulo hoje. Porque aqui aparecem expressões, irmãos, que você pensa, tudo isso aqui já aconteceu. E eu estou dizendo que nada aqui aconteceu, né? A não ser a destruição do templo. Porque alguém pode falar assim: guerras e rumores de guerra. Já teve um monte de guerras e rumores de guerra desde que o mundo é mundo. Irmãos, antes de Jesus falar isso, já havia tido um monte de guerra, rumor de guerra. Sempre houve. Desde que Adão caiu, a primeira guerra começou Caim e Abel, um matando o outro. Desde aquilo, o mundo é um mundo de guerra, né? Basta ler o Velho Testamento, você vai ver um monte de guerra lá. Um monte de nação contra nação. Mas do que Jesus está falando aqui? Ele está falando de algo maior do que tudo que já aconteceu. De rumores de guerras e guerras maiores do que já aconteceu. Né? Esse período de tribulação, que, como eu disse para vocês, é um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio nós podemos chamar de princípio das dores. Os outros 3 anos e meio nós podemos chamar de grande tribulação. Agora, note o versículo 9, que pode causar problema para uma leitura feita de qualquer jeito sem se atentar a detalhes. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, para quem o Senhor está falando isso? Ele está falando isso para os apóstolos, certo? Aí, aqueles que dizem que a igreja vai passar pela tribulação, eles dizem que os apóstolos aqui estão representando a igreja. Mas os apóstolos aqui não estão representando a igreja. A pergunta deles é sobre reino. É quando o Senhor vem na sua vinda. É quando o Senhor vai fazer todas estas coisas. Os apóstolos aqui, eles representam Israel. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós veremos que este versículo aqui tem um correspondente lá em Apocalipse capítulo 6, de um momento em que os judeus serão mortos por causa disso aqui, por causa do nome do Senhor.
né? Então, importante aqui, irmãos, importante. Esta passagem não é para a igreja. Esta passagem é para os judeus. A igreja já terá sido tirada da terra neste momento. Com o passar da mensagem, nós vamos tentar provar estas coisas que estamos afirmando aqui. Agora, muitos irmãos têm dito, e eu concordo com eles, que Mateus 24, estes versículos que nós lemos até agora, correspondem exatamente aos selos de Apocalipse 6. E eu quero que os irmãos prestem atenção nas expressões guerra, fome, falsos profetas, vos matarão. Estas coisas que estão aparecendo aqui, nós vamos ver na abertura de selos, se elas não correspondem a isso. Uma irmã aqui também já me perguntou, irmão, em qual selo nós estamos? Eu respondi, em nenhum. Nenhum selo foi aberto ainda. Nenhum. Porque a igreja não passará por estas coisas. A igreja é tirada da terra antes da tribulação. Agora, vamos lá para Apocalipse 6, irmãos. Veja que eu não quero dizer o que é cada cavalo, o que é cada cor. Eu quero que os irmãos vejam apenas o correspondente de Mateus 24 com Apocalipse 6. Veja, no versículo 3 de Apocalipse 6, o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então aqui foi-lhe dado tirar a paz da terra. O Senhor falou de guerras lá. Guerras, rumores. Esse cavalo, nesta abertura do selo, esse cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O terceiro selo parece ter relação com a economia deste mundo. Pesando na balança, paga tanto. O colapso da economia mundial que vai acontecer. O 4º, por causa deste colapso, a fome vindo e assolando este mundo. Vocês estão vendo o correspondente de Mateus 24 que o Senhor, que a gente acabou de ler lá? Guerra, fome. Então os irmãos têm dito, Mateus 24 é um esboço do que nós vemos em maior profundidade em Apocalipse 6. Irmãos, em 2000 anos de história da igreja, por que, irmão, quando você prega, você diz os irmãos têm dito? Porque em 2000 anos de história da igreja já pegou muitas vezes sobre este texto. Nenhum pregador atualmente pode afirmar originalidade no seu ensino, né? A igreja já pregou isso. Muitos irmãos piedosos já estudaram isso e pregaram assim, né? E nós concordamos com este relato desses irmãos. Agora, o versículo 9 de Mateus 24, fiquem aí, irmãos, marcadinho em Apocalipse, porque nós vamos voltar. Então, porque nós estamos vendo o correspondente aqui. Mateus 24, versículo 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o 5º selo. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Tem gente que vai dizer aqui que é a igreja morrendo, que é crente, noiva do Senhor, corpo de Cristo morrendo. Não é a minha interpretação e não é aquilo que nós temos visto nos estudos que temos feito. Quem são estes aqui? É o correspondente de Mateus 24. São os judeus. Aqueles que ficaram, a igreja é arrebatada, agora está vindo juízo sobre a terra. Estes, eles sustentaram o testemunho. Eles creram no evangelho do reino que foi pregado. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Né? Então aqui o correspondente de Mateus 24 é o quinto selo. Vos matarão, vos perseguirão. E aqui no quinto selo ele está vendo estes crentes são, mas não são a igreja, que morreram. Muito bem. Voltamos para Mateus 24, versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto aqui é utilizado às vezes para falar que o crente pode perder a salvação, né? Bom, mas nem é dos crentes, nem é da igreja que esse texto se refere, né? Segundo o que nós estamos vendo aqui, muitos utilizam: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? O crente pode perder a salvação. Bom, a palavra salvo aqui, ela não tem relação com a salvação das nossas almas, que nós somos salvos. Não. Isso tem a ver com aquele que perseverar até o fim ficará vivo. Ele ficará vivo para o reino que virá se estabelecer. Né? Ficará vivo. Aquele que conseguiu perseverar, essa palavra poderia dizer ficar vivo. E veja, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Talvez tenha sido uma novidade para os irmãos o fato de existir evangelho do reino e evangelho da graça. Mas existe esta diferença nas escrituras, amigos. O que que é evangelho? A palavra evangelho significa o quê? Boa notícia, boas novas. Qual é a boa nova do evangelho do reino? A boa notícia é que o rei vinha para reinar e estabelecer seu reino sobre a terra. Esse é o evangelho do reino, que Jesus ia estabelecer o seu reino sobre a terra. Profetizado lá no Antigo Testamento. Aconteceu imediatamente? Não, não aconteceu. Aí começou a ser pregado o evangelho da graça. O evangelho da graça oferece salvação em Cristo Jesus, perdão de pecados e uma herança celestial. Esse é o evangelho da graça. Fazer parte da igreja, ser a noiva de Cristo, ser o corpo de Cristo. A dispensação da graça, o tempo que nós estamos vivendo. Então, você já ouviu dizer assim, só vai chegar o fim do mundo quando todas as nações ouvirem o evangelho? Já ouviu isso? O fim só vai chegar quando todas as nações ouvirem o evangelho. E utilizam para isso este versículo. Ou seja, o que eles estão dizendo é: Jesus não vai voltar quando cada pessoa desse planeta não souber o evangelho. Não é isso que o texto diz, irmãos. Que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, terão pessoas que nunca terão ouvido o evangelho. E esses poderão se converter no tempo da tribulação. Eu disse que não tem segunda chance para quem ouviu e recusou. Mas quem nunca ouviu poderá se converter, crer no Senhor e entrar para o milênio. Está ficando claro, irmãos? Amém. Então vamos prosseguir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Veja que impressionante. Em Isaías 66, versículo 19. Isaías 66, 19.
porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Presta atenção. E alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Vocês estão vendo a correspondente com Mateus 24:14, o texto. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Estão vendo Isaías 66:19, esse correspondente? Isaías foi escrito para quem, irmãos? Está falando do que nas suas grandes profecias? Claro, fala da vinda de Cristo como servo sofredor, fala disso. E nós somos beneficiados pela leitura disso. Mas Isaías está falando em suas profecias muito sobre condenação e juízo sobre muitas nações, e também está falando neste livro sobre a restauração futura, vindoura, e a glória do Israel terreno que terá. E aqui, neste capítulo, está dizendo que aqueles que foram salvos, eles pregarão para as nações e anunciarão até os confins da terra. Não é isso, irmãos? Não é a mesma coisa que nós vimos? É impressionante este texto, irmãos. Quem é que vai pregar esse evangelho do reino, irmão? A igreja não está mais na terra. Quem que vai pregar? Vamos em Apocalipse 7, irmãos. Versículo 4. Antes disso, vamos ler do 1 para a gente entender direitinho as coisas. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então tinha uns anjos lá que era para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então os anjos não podiam sair danificando a terra até que fossem selados os servos de Deus. E nós vamos ver quem são estes. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. De onde eles são, esses selados aqui? De todas as tribos de Israel. Irmãos, tem irmãos muito sérios, que eles vão dizer que isso aqui é a igreja. Por quê? Porque para eles não existe diferença entre Israel e igreja. E por isso ler a profecia, ler as passagens da Escritura vira uma bagunça. E aí a igreja passa por tudo mesmo. A igreja passa por tribulação, a igreja passa por tudo. Porque não conseguem ver a distinção que existe entre Israel e a igreja. Quem são esses selados aqui? Israel. Aí você vai ver, do versículo 5 ao 8, falando nominalmente as tribos. Da tribo de Judá, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Naftali. 12 mil cada um. Perfeito, irmãos? Provavelmente são estes 144 mil selados que vão pregar este evangelho do reino a todas as nações. Provavelmente são estes que receberam o selo, esses judeus fiéis, preservados pelo Senhor, que irão pregar o evangelho do reino às nações. E veja, no versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui já não é Israel, né, irmão? É todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos de pé, rodeando o trono,
Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe, aí é João respondendo, meu Senhor, tu sabes, como é que eu vou saber? Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então essa expressão aqui, são estes os que vêm da grande tribulação. Pronto. Aí os irmãos falam, aí tá vendo? Eles vieram da grande tribulação, é a igreja, passou por ela. Mas não é, irmão. Aqui não é. Primeiro, irmão, que a igreja em Apocalipse está do capítulo 1 ao 3 apenas. Depois você pode ler o livro Apocalipse, de 4 a 19, você não encontra a igreja na terra, não encontra. Não encontra a expressão igreja, não encontra as expressões pelas quais ela é chamada corpo de Cristo, noiva, não encontra. E aí aqueles que tentam fazer diferente começam a colocar expressões que no Novo Testamento inteiro a igreja não tem essa expressão. Não tem este nome dado à igreja. Então estes aqui das nações são estes. O evangelho do reino não ia ser pregado a todas as nações? Nós estamos vendo Mateus 24:14. Então será pregado o evangelho do reino a todas as nações. Quem são estes aqui que passaram pela grande tribulação? São estes, irmãos, que creram no evangelho do reino que foi pregado para eles. Eles creram no evangelho do reino. Claro, num momento terrível. Num momento, hoje aqui, principalmente no Brasil, está molezinha crer no Senhor, né? Não tem perseguição, não tem nada. Estes aqui creram num momento terrível de tribulação. Né? Muito bem. Irmãos, nós passamos pela primeira parte aí de Mateus 24. E já deu 37 minutos, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos voltar para Mateus 24. Então, vai haver um evangelho do reino que será pregado novamente. Este evangelho do reino já foi pregado uma vez, foi dado uma pausa. Passou-se a pregar o evangelho da graça. A igreja vai ser arrebatada, vai ser pregado novamente. O rei está vindo, ele vai reinar. Creiam? Creiam? Quem crer? Ótimo. Quem não crer? Juízo, condenação. Certo? Versículo 15. Agora nós entramos no período da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus, então, está falando que estas coisas já tinham sido profetizadas pelo profeta Daniel. E ele disse, quem lê, entenda. Então, a gente tem que ler. É uma dura tarefa, mas pela graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com muito estudo das Escrituras, nós precisamos entender estas coisas. E existe uma bem-aventurança. Onde está dito essas coisas? Daniel capítulo 9, versículo 27. Eu disse que o período da tribulação são 7 anos. 3 anos e meio, princípio das dores. 3 anos e meio, grande tribulação como jamais vista sobre este mundo. Os primeiros 3 anos e meio já é coisa ruim, tá, irmão? Os outros vão ser pior ainda. Versículo 27 de Daniel 9, diz assim, ele fará firme aliança com muitos. Ele aqui é o anticristo, tá, irmão? Por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das
abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos aproveitar que nós estamos em Daniel, vá para o capítulo 11, versículo 31. Mais uma vez aqui é o anticristo, tá, irmão? Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Não foi isso que o Senhor disse lá em Mateus 24? Mais 12, versículo 1. Nesse tempo, perdão, irmãos, 12, versículo 11. 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Haverá ainda 3 anos e meio, certo? Então, o Senhor disse, quando virdes, vamos voltar para Mateus 24. Então, quando o Senhor disse, como falou o profeta Daniel, são esses textos que a gente leu aqui, tá, irmãos? O profeta Daniel falou que haveria um tempo que o sacrifício do templo seria tirado. O anticristo vai enganar os judeus. Mas na metade da semana, ele é como se ele fosse bonzinho, ele fosse recebido como o próprio Cristo. Né? E Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Virá outro em seu próprio nome e vocês o receberão. O Senhor disse isso nos evangelhos. Este é o anticristo, que viria e eles receberiam. Ele vem em seu próprio nome e eles recebem. Este homem que é energizado pelo próprio Satanás, como nós vimos na reunião passada. Ele virá e Paulo diz que esse homem vem com grandes sinais, prodígios, milagres. E os judeus buscam sinais. Não? Eles gostam dessas coisas. Só não gostaram quando era o nosso Senhor fazendo, né? Mas então eles serão enganados ali, eles seguirão. Quando der 3 anos e meio, na metade da semana, o anticristo vai mostrar quem realmente ele é. E vai tirar o sacrifício do templo. O templo não foi destruído no começo do capítulo? Agora Jesus está falando que vai ter um templo de novo, que ele vai se assentar lá. Então, é deste momento que está falando, irmão. Quando o anticristo se manifestar, se revelar. Quando o anticristo pode se manifestar? Você que estava na reunião passada e prestou atenção no que foi dito. Quando é que o anticristo pode se manifestar? Quando aquele que o detém for retirado. Quem é aquele que o detém? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, então a igreja também haverá sido retirada da terra. Então se manifestará o anticristo. Seu poder já atua hoje, né? Nós já temos visto o poder do anticristo. Mas sua pessoa energizada pelo Satanás mesmo, só quando o Espírito Santo for retirado da terra. Aquele que o detém. Agora veja a continuação. Eu estou terminando, irmãos. Tenham paciência comigo. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eles estarão aonde, irmão? Na Judéia, né? Eles são o quê, meu povo? Eles são judeus. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O Senhor está falando, quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, não tem tempo para ficar vendo, é para correr, é para fugir. Não é para buscar o que ficou para trás, é para fugir. Fuja para os montes, corre. Não volta atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ele diz ai das que estiverem grávidas? Grávida é duro correr, irmão. Né? Aquele barrigão é duro correr, né? Amamentando com a criança no colo. Ai das que estiveram, vão ter desvantagem. Se forem fiéis e não se dobrarem. Porque o que esse anticristo vai fazer? Abominável da desolação. Ele vai erigir a imagem da besta e todo aquele que não adorar a besta será morto. Mas o judeu fiel que creu no evangelho do reino pregado, o que ele vai fazer?
Ele não vai se dobrar. Ele vai fugir. Ele vai correr para os montes e se esconder. Ele vai fugir. Né? Ai das grávidas. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que a fuga não pode dar no sábado? O judeu pode trabalhar no sábado? Isso aqui tem a ver com a igreja? Nada, não tem nada a ver com o sábado. A gente não guarda o sábado. Nós não guardamos o sábado. Olha o que diz em Êxodo 16, versículo 29. Assim, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Irmão, tem que orar para não ser no sábado isso. Os judeus não podem sair do lugar, eles têm que correr. Então o Senhor diz, orai para que isso não seja no sábado. Porque eles vão ter que correr. Senão vão morrer. Porque neste tempo, olha aí a expressão, versículo 21, Mateus 24, 21, já voltamos para lá, irmãos, perdão. Mateus 24, 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Como que é essa grande tribulação, irmão? Nunca houve no mundo nada igual. Você já ouviu falar sobre o Holocausto? Os judeus já, mas nunca houve no mundo nada igual que vai acontecer. Quando Hitler matou todo mundo lá, não é igual, é pior. Quando vem um dilúvio sobre este mundo, não é igual, é pior. É pior o que vai acontecer. Veja Apocalipse 13. Versículo, vamos ler do 11 ao 15, tá, irmãos? Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Por que parecendo cordeiro? Porque ele quer se passar pelo Cristo, né? Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, irmãos. Então, quando vocês virem o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, fujam, corram, orem para que isso não seja de sábado. As grávidas, ai delas. Por quê, irmãos? Porque eles têm, ou foge, ou para ficar vivo, tem que se dobrar diante da imagem da besta. O judeu que creu não fará isso. Ele vai fugir. Aí, essa semana também eu estava ouvindo um irmão que eu gosto muito de ouvir e que me edifica muito, que é o Paulo Júnior. E foi perguntado para ele, irmão, a igreja passa pela tribulação? Ele falou, passa, Mateus 24 prova isso. Porque ele diz assim, porque neste tempo haverá grande, versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele falou, tá vendo? Os escolhidos, os eleitos, é a igreja passando pela tribulação. É isso, irmão. Esses escolhidos aqui, que estão fugindo da Judéia, do sábado, que tem relação com o templo judaico, é a igreja, irmão? Não é. Não tem nada a ver com a igreja isso aqui. É só o judeu. Isso é muito importante, irmãos.
Porque às vezes a gente lê umas palavras lá, eleito, escolhido, santos, fala, é a igreja. Mas santos é um termo genérico, pode se referir tanto aos irmãos, aos santos do Antigo Testamento, como aos irmãos da igreja. Santos. Eleitos, escolhidos. Existem anjos eleitos. Israel é a nação eleita e a igreja é eleita antes da fundação do mundo. Então, o termo eleitos é muito genérico. A gente tem que saber no contexto a quem está se referindo. Israel ou igreja? Aqui é Israel. Estes são os escolhidos que vão ser preservados. Os dias serão abreviados. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mais uma vez, eleitos de Israel. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho... Outra expressão importante, irmãos. Filho do Homem. Filho do Homem não é uma expressão que o Senhor Jesus utiliza para a igreja. Para a igreja ele é Senhor e noivo, não é Filho do Homem. Filho do Homem ele utiliza para quem? Para Israel. O Filho do Homem é a expressão que ele utiliza para os judeus, para Israel. Então ele disse aqui, ó, se disser que estou no deserto, não acredita, se disser que eu estou na casa, não acredita. Por quê? Porque a vinda do Senhor, todo olho o verá, não o arrebatamento. O arrebatamento, todo olho vai ver o Senhor, irmãos? Não, é um encontro dos santos com o Senhor nos ares. Não é todo olho que vai ver isso. Mas aqui... Não precisa crer que ele está no deserto ou na casa. Não é assim. Todo olho vai ver. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí o versículo 28 é um versículo que diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Enigmático, né? Esse aqui é um versículo difícil, né? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que o abutre faz? Né? Já viu aí Discovery Channel? O abutre ele fica rodeando, né? Quando já, por exemplo, sei lá, um leão matou algum animal, já comeu, sobrou ali um pouquinho de carne, a carcaça, né? O abutre ele fica esperando aquilo, quando a carcaça está lá, o abutre ataca. Um irmão chamado F.B. Hole comentou esse versículo da seguinte forma, eu anotei. Assim como os abutres são encontrados onde quer que estejam as carcaças, Cristo cairá em julgamento onde quer que os homens sejam encontrados deteriorando na podridão do pecado. Então, assim será, irmãos. É isso que o Senhor quis dizer na grande tribulação quando Ele vier. Então, mas quem é esses aqui que vão estar deteriorando? Aqueles que se dobraram à besta, aqueles que não creram no evangelho do reino pregado. Então, quando o Senhor vier com os anjos do seu poder em grande glória, todo olho verá. Onde estiver o cadáver, os abutres, ele vai executar o seu juízo naqueles que estão na podridão. Aí Apocalipse até dizendo que na vindima do Senhor, que as aves do céu comerão as carnes destes homens. É terrível isso aqui. Né? Muito bem. Então, e vamos terminar, para a alegria de todos os irmãos, nós vamos terminar agora em Mateus 24, de 29 a 31. Na minha lousa estamos aí, princípio das dores, grande tribulação, agora nós estamos na vinda do Filho do Homem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Claro que quem está aqui pode se lamentar, né, irmão? Você acha que todos os povos se lamentariam se a igreja estivesse na terra, irmão? O Senhor vindo, a gente vai lamentar? A gente vai estar feliz. Mas quem está lamentando, a igreja não está mais aqui. A igreja está vindo com o Senhor, inclusive. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais uma vez aqui, irmãos, a leitura desatenta, o Senhor vai vir sobre as nuvens com grande poder e glória, e ele vai, reunir os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu às outras. Ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos. Aí tem gente que fala, tá vendo? Aqui, ó. Eles passaram pela tribo, é a igreja, ele vai reunir os escolhidos. Não é, irmãos, aqui. Não é esta reunião. Quem vai vir buscar a igreja? Quem vai vir, irmãos? São os anjos? São os anjos que virão buscar a igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz, o Senhor mesmo descerá dos céus. Irmão, não é anjo que busca a igreja. Não é anjo nenhum. O Senhor vem buscar a sua noiva. Ele não pode nem esperar no céu, ele desce para encontrar nas nuvens, como no casamento o noivo desce um pouquinho para pegar a noiva. Ele vai fazer isso. Não são os anjos. Aqui tem relação com os que creram, com Israel, com os que creram que passaram pela tribulação. Então, veja aí, irmãos. Zacarias 12, 10. Renove suas baterias, nós estamos encerrando. Zacarias 12, 10. Diz assim, e sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Conseguem ver a conexão com o texto que nós lemos em Mateus 24? Diz que o Senhor vai derramar um espírito de graça e de súplica. Quando eles olharem para Cristo, eles vão prantear por aquele que eles traspassaram. Eles vão prantear, eles vão chorar por causa disso. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Os judeus, os habitantes de Jerusalém, se prantearão, chorarão por aquele que eles traspassaram. Bom, aqui é dito que enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. No arrebatamento há uma trombeta sendo tocada, não há? Mas não é trombeta tocada por anjo, é a trombeta de Deus. E por isso que os irmãos fazem confusão quando leem as coisas. Está vendo? Tem uma trombeta aqui, tem o Senhor vindo do céu. Arrebatamento é a mesma coisa. Não tem esse negócio de arrebatamento e vinda do Senhor. É tudo uma mesma coisa. Mas não é. São trombetas diferentes. São os anjos vindo buscar. Sabe, são detalhes, irmãos, nas Escrituras, que por isso que precisa estudar. Por isso que precisa ver a minúcia. Senão a gente lê qualquer coisa e roubam a nossa esperança. Bom, tem mais texto aqui, mas já estamos em 1 hora. Tem uma última pergunta aí na lousa, né? Onde estará a igreja? Não é essa pergunta que está aí. No princípio das dores e a grande tribulação, onde estará a igreja, irmãos? A igreja estará lá no céu, no tribunal de Cristo, possivelmente, e cada um receberá de Deus o seu louvor, recebendo as suas coroas.
estará nas bodas do Cordeiro, no casamento com o Cordeiro. E depois que este casamento tiver ocorrido, nós tivermos recebido a nossa recompensa, nós tivermos já nos prostrado e rendido a Ele as nossas coroas aos seus pés, nós viremos com Ele em glória. Viremos com Ele para ser onde a igreja será admirada pelo mundo, pelo que Cristo fez, né? A noiva do Cordeiro vindo junto com Ele. Há muitas passagens dizendo que Ele virá com os seus santos. Por isso tem que ser coisas diferentes. Não dá para Ele vir com os seus santos sem que antes não haja um arrebatamento dos seus santos. E Ele virá. Então, nos princípios das dores e na grande tribulação, a igreja estará lá, irmãos, recebendo as coroas do Senhor, os galardões de recompensa, participando do casamento e das bodas, da adoração no céu, e depois virá com Ele, a noiva vindo reinar. Glória ao Senhor, irmãos, essa é a esperança da igreja. O Senhor nos ajude a entender estas coisas, quem lê entenda, são muitas coisas, irmãos, mas que o Senhor nos ajude. Amém?